Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37, versículo 18. Gênesis 37, versículo 18. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador morto. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, Senhor, a palavra é tua, o povo é teu, o mover é teu. Senhor, eu sou apenas instrumento, Pai. Espírito Santo, toma a minha vida, toma a minha boca e fala com este povo nesta madrugada. Pai, nós te damos liberdade para o Senhor curar, para o Senhor libertar, para o Senhor renovar. Que o Senhor comece a quebrantar, Pai, e trazer palavra revelada. Surpreende, Jesus, a cada um que orou, a cada um que apresentou, a cada um que questionou. Surpreende, Deus, através da palavra, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Eu mesmo peguei minha água, porque hoje o negócio não tá bem pra mim não, gente. Vou falar um negócio pra vocês. Culto na Roça vai fazer 6 anos, né? Eu nunca preguei em nenhuma vigília. Eu já preguei em culto, às 6 horas da tarde, que era eu e as cadeiras. E a minha equipe. Mas eu nunca preguei na vigília. Eu já preguei no congresso, porque o pregador não veio. Mas eu nunca preguei na vigília. E eu queria muito hoje ouvir uma pregação. Eu, de fato, gosto de participar das vigílias. É melhor ouvir do que falar. Aí no dia que eu prego, Aleph, cadê o retorno? O que aconteceu, Vaza? No dia que eu prego, não, o irmão, o fotógrafo vira baterista. Não tem tecladista, não tem aquelas 3 bandas. Quem estava ali foi embora. Tem o irmão do violão ali. É prova. Eu falei, não vou até pegar minha água, não vou nem esperar essa vergonha. Amém? E aí eu olho para vocês, tem gente que está dormindo, gente. Me ajuda. Aí eu queria ser aquela pregadora que fala assim: olha para o irmão do teu lado, dá uma sacudida nele. Não dou conta de ser assim. Não dou conta. Repete, não dou conta. Mas fica ligado aí comigo, porque a palavra de Deus vai mover. Amém? Vai começar a chamar a atenção sua assim, vai começar a despertar. Aleluias. Irmãos, Deus me fala sobre escolhido. Eu já preguei aqui no culto de 6 horas sobre escolhido. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E Deus traz para mim a revelação dessa palavra dentro da história de José. Hoje eu estava pela manhã no ensaio do teatro. A gente está com um espetáculo sobre José. E eu vi Deus falando comigo naquele ensaio. E eu quero trazer para vocês algo. A vida do escolhido não é fácil. E eu entendo que se eu estou trazendo essa palavra nessa madrugada, é porque Deus trouxe gente separada para ouvir essa palavra. Eu já entendo que tem gente escolhida nesse lugar. E Deus quer falar diretamente com você. Aí talvez você esteja, como assim? Escolhido é só alguns, os outros não são. A palavra de Deus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. E eu te provo isso de um jeito muito simples, mas é a verdade. Dentro da nossa casa, a gente começa a perceber que tem sempre um que é meio doidinho da cabeça. É o tal do cristão pentecostal. É aquele que você fala: menino, você não vai formar? Menino, você não vai trabalhar? Esse menino vive na igreja,
não sai de monte. Essa pessoa parece que vive, para quem é carnal, com a cabeça fora da realidade humana. E dentro da Bíblia a gente vai encontrar em famílias como a família de Jessé, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir alguém que Deus escolheu, tem tantos filhos, um forte, um soldado, um inteligente, cada um com seu talento, só que tinha um diferente. Tinha um que não era o mais forte, tinha um que não era o mais estudado, tinha um que não era formado, mas tinha um que estava no campo cuidando de ovelha. Tinha um que tinha intimidade com Deus. Deus sempre escolhe alguém dentro de um lar, dentro do serviço, dentro da escola. Você sempre vai encontrar alguém que se destaca, alguém que é diferente. Alguém que as pessoas querem ir até nele para pedir um conselho, porque sabe que quando ele fala, o que ele fala não vem dele, mas vem de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Então não tem como dizer que no meio de tantos, alguns foram escolhidos para o quê? Para um propósito maior. Alguns foram escolhidos para que Deus concretizasse algo na terra, para que Deus concretizasse algo dentro daquele lugar de trabalho, para que Deus concretizasse algo dentro daquela casa, para que Deus concretizasse algo dentro daquela igreja, para que Deus concretizasse algo, num tempo difícil que fosse chegar. Nós passamos tempos difíceis recentemente. E Deus já tinha escolhido alguém para assumir esse tempo que ia chegar. Não aconteceu quando a rainha Esther estava no poder. Deus já tinha preparado ela para um tempo difícil que fosse chegar. Então há aqueles que são escolhidos. E eu fico pensando que tem gente que ainda demora a perceber que foi escolhido. A gente começa a entender desde a nossa infância quando nós somos escolhidos. Foi assim com José. Jovem, novo, dentro da sua casa ele é amado por seu pai, porque é o filho de sua velhice. Mas seu pai tem muitos outros filhos de outros casamentos, porque naquele tempo era normal. Mas José é um filho querido. E o ministério de José nem começou. A chamada de José nem começou. E aí o que acontece? A palavra já diz assim, que os seus irmãos tinham ciúme dele. A gente que é escolhido nem começou o ministério, e já tem gente que não vai com a sua cara. Você nem começou, o pastor só falou que no próximo culto você vai fazer a abertura do culto. Você ainda nem fez a abertura do culto, mas quando você chega em casa parece que passou um vendaval. Seu ministério nem começou e já vem luta. Aí José tem um sonho. Ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas vão se prostrar diante dele. Ele começa a contar e compartilhar os sonhos, essa revelação que Deus está dando para ele. Quando é revelado o que Deus tem na nossa vida, os inimigos também são revelados. Os inimigos também se apresentam. Primeiro, o inimigo já não gosta de você por causa do brilho do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Já não vai com a sua cara por causa do brilho de Deus sobre você, por causa do teu jeito manso de falar, por causa do teu amor que você tem para dar. Mas quando se revela o que é que Deus vai fazer através da sua vida, aí começa a aparecer os acusadores, começa a aparecer os invejosos, começa a aparecer os perseguidores. Eles começam a falar, começam a opinar, E quando o seu projeto está só no coração, o inimigo está só à espreita. Mas quando você fala assim, tal dia nós vamos fazer isso aqui,
Aí já aparece alguém, não, mas isso aí não vai dar certo não. Não, mas isso daí que você está pensando é um exagero. Neemias, quando saiu, deixou de ser copeiro e foi até Jerusalém para reconstruir os muros. Ele guardou no seu coração não falar nada para ninguém. E até então, ele estava indo para Jerusalém e conseguindo tudo que o rei tinha dado para ele. Conseguiu pegar madeira, conseguiu fazer passagem. Tudo estava acontecendo. Mas quando ele chega e declara o que vai fazer, aí os inimigos se revelam. Você tem que entender que quem te levantou foi Deus. O projeto quem deu foi Deus. Alabadarabai, derebiai, decanta. Você não deve se intimidar pela opinião de quem tem se levantado. Porque na mesma forma que Deus tem te levantado, o inimigo também vai tentar levantar os escolhidos dele para atrapalhar o que Deus colocou na sua vida, para tentar impedir o que Deus colocou nas suas mãos. José está lá, contando os seus sonhos, feliz com o que Deus vai fazer. A nossa expectativa é que quando a gente compartilha o que Deus tem para nós, é que as pessoas em nossa volta se alegrem conosco. A nossa expectativa é falar, nossa, hoje Deus usou a pregadora e falou comigo que Deus vai fazer isso, isso e aquilo. Ou você fala assim, olha, eu vou comprar uma casa para mim, eu vou comprar um carro para mim, eu vou casar. A nossa expectativa é que quem está em nossa volta se alegre conosco. Mas muitas das vezes é mais fácil de longe se alegrar do que os de perto. Quem come com você, quem come na tua mesa, vai começar a achar defeito, mas os de longe vai falar assim, nossa, você merece, que bênção. Assim eram os irmãos de José. Foram os primeiros a se levantar contra o ministério dele. E certo dia José, amando de seu pai, vai à procura de seus irmãos. E quando seus irmãos avistam de longe, fala assim, olha lá quem está vindo. Está vindo o sonhador. E eles falam assim, vamos nos reunir, vamos matar ele, vamos tirar a vida dele. Aí no meio deles, um se levanta e está falando assim, não, nós não podemos matar ele, nós não podemos tocar nele. Vamos lançar ele dentro desse poço aqui. Eu fico pensando, Satanás quando olha para você com essa cara de escolhido, Satanás quando olha para você com essa cara de sonhador mesmo, de projeto, de gente que Deus está levantando para fazer a diferença na terra, de gente que quando chega o ambiente muda, de gente que quando chega, pega, coloca a mão no arado, faz acontecer. Eu imagino o inferno incomodado, quando você dobra os seus joelhos e fala, Satanás, você não tem vez na minha casa, você não tem vez aqui na minha igreja. Eu fico vendo o inferno incomodado dizendo, olha só, ele não para de sonhar, ele não para de inventar, ele não para de projetar. O inferno fica agoniado. Tá causando, hein? Mas o interessante é que o inferno está dizendo assim, vamos matar ele, vamos acabar com ele. O inferno está dizendo, vamos dar uma prova, vamos fazer algo tão forte. Está lá, Satanás diante de Deus, deixa a gente tocar em Jó, deixa a gente tocar em Jó. Vamos ver que ele não é nada disso. Aí, alguém está dizendo, não vamos tirar a vida dele não vamos matar ele não. Ei, ninguém toca nos escolhidos de Deus. Não toca. Tem gente que está com alguém dentro de casa, perrengado. Aí tu fica aflito. Senhor, olha, Deus está falando com alguém. O Senhor falou que é promessa. O Senhor falou que escolheu desde o ventre. Senhor, já fez a tua obra, está dessa forma. Você está preocupado.
Porque o inferno está querendo tirar a vida. E eu vim dizer para você: não vai tirar a vida, não vai tocar, porque é escolhido. Você entregou nas mãos do Senhor, você colocou nas mãos do Senhor. Ei, você um dia, mulher, foi como Ana: Senhor, é teu, o Senhor me deu, mas eu estou colocando na tua casa para te servir todos os dias da sua vida. Ei, não vai tocar, Ebiai, decanta, naquilo que você entregou nas mãos do Senhor. O inimigo até tenta, mas ele não toca em quem é escolhido de Deus. Não toca. Esté, mais quase, mas não toca. Esté, mas aconteceu isso, foi um livramento para engrandecer o nome do Senhor, mas não tira a vida. Deus não vai permitir. Pegaram José, jogaram dentro de um poço. Aquele poço estava seco. Vieram os vendedores de escravos, pegaram José, venderam como escravo. E José vai parar dentro da casa de Potifar. E aconteceu que ao fim de... E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Eu fico observando, quando a gente é escolhido de Deus para viver um propósito, a nossa vida, ela começa a girar em torno desse propósito. Os nossos passos, as pessoas que conhecemos, os lugares onde pisamos, é tudo em favor do propósito que Deus reservou para a nossa vida. Você tem hora que fica se questionando. Tem hora que você fica se perguntando: Deus, qual que é o propósito da minha vida? E você já está num treinamento há muito tempo. Senhor, mas o que o Senhor quer comigo mesmo? José até então sabia que o sol e a lua e 11 estrelas se curvariam perante ele. Por quê? Muitas das vezes Deus nos dá uma promessa e a gente não entende de fato como que será essa promessa, como que vamos viver essa promessa e como é que vamos chegar até essa promessa. Só que o Senhor já está nos treinando todos os dias para viver essa promessa. As pessoas que você conheceu, os lugares que você passou, a igreja que você congregou, os cargos que o Senhor permitiu colocar na tua mão. O Senhor não tem permitido nada acontecer na sua vida em vão. O Senhor não tem permitido pessoas passar na sua vida sem um propósito. Eu vim dizer para você que cada dia que você está vivendo é um dia de aprendizado. Cada dia que você está vivendo é um dia de ensinamento. Cada dia que você está vivendo é um dia de crescimento. Esté, mas tem dia que dói, é o dia que você mais vai crescer. Esté, tem dia que eu quero desistir, mas é o dia decanta, que Deus está começando a colocar você em um outro nível. Um outro nível? Sair do poço e ser vendido como escravo é outro nível. Como que a gente consegue entender a promessa de Deus se cumprir e peia para lá e para cá, e chicotada para lá e para cá? Eu sempre falo: quem olha para a promessa esquece do processo, e se não ama o propósito, não suporta o processo. Porque alguém fala assim: eu vou te levantar como missionária, tu vai pisar o quarto canto dessa terra. Você fala: recebo, Deus. Só pensa no aviãozinho para lá e para cá, ó, na aguinha com gás. Você esquece. Ei, como assim? Como que eu vou chegar lá? É prova. Aí Deus pega José, tira do poço, coloca dentro, vende como escravo. Você fala que Deus está levando ele para um novo nível espiritual.
Eu vou dizer para você, o escolhido ele é diferenciado. Aí eu vou ler que José está dentro da casa de Potifar como escravo. E no versículo 2 já diz assim: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele pôs sobre a sua casa, e entregou na mão tudo o que tinha. O homem pega um hebreu, um homem estranho, coloca dentro da sua casa, fala assim: ó, isso aqui eu vou te dar a chave da casa, eu vou te dar a chave do meu carro, eu vou te dar a conta do meu banco, eu vou te dar a senha do meu dinheiro. Você já viu o escolhido cristão? Ele começa a contar uns testemunhos. Nossa, menino, você olha para ele e você não dá nada pro tal do escolhido, né? Aí ele começa a conversar com você na simplicidade. Menina, eu já levei 3 tiros. Mas não há de ver que lá no hospital Deus salvou o doutor, salvou a enfermeira. Em tudo ele é mais do que vencedor. Quando você se depara com o escolhido, ele tem sempre uma prova tremenda para contar, uma luta daquela, mas do nada vem uma vitória que você fica: Deus é na sua vida, Deus é na sua vida, porque todo lugar que ele pisa, ainda que seja uma prova, ele recebe vitória. Toda situação complicada que ele tem para contar, ele tem um testemunho maior ainda. Alguém fala assim: nossa, mas era para você morrer. E ele fala: não, eu não morri ainda, Deus me deu vitória. Alguém fala: mas não era para você estar aqui. Você está preocupado com o quê? Eu vim dizer, você está desesperado com o quê? Em todas as coisas você é mais do que vencedor. Essa prova vai ser honra para a sua vida. Essa prova está te fazendo chegar mais perto do que é o propósito de Deus, do que é o cumprimento daquilo que Deus falou. Não tem aquela terra que mana leite e mel sem o deserto. Não tem. Aí eu estou vendo um escravo dentro da casa de um homem importante virar senhor, porque estão olhando e estão dizendo: a graça, a presença do Senhor é sobre a sua vida, tudo que você faz prospera. Só que Satanás quer parar o propósito, quer parar tudo. Aí lá usa a esposa daquele mesmo homem, você conhece a história, para tentar seduzir ele. Se Satanás lá atrás não parou José naquele poço, com a frustração, com a decepção, com a traição, agora Satanás está dizendo: vou tentar parar na tentação. A tentação. Você já observou que Deus tem uma promessa na sua vida, mas parece que você não tem sossego? Você não tem sossego. O escolhido não tem sossego. Porque até o cumprimento daquilo que Deus quer fazer, o inferno está fazendo reunião para tentar paralisar a tua vida, a tua história. Aí vem a esposa de Potifar tentar seduzir o homem. José, homem de boa aparência. E eu vou falar um negócio para você. Quando um homem é crente, é tocador, pregador da palavra, arrumado, as mulheres ficam tudo doidas. Misericórdia. Aí, só que o homem tem o quê? A presença de Deus. E o mais importante é a essência, é o caráter, é a presença de Deus. E Satanás, ele quer tentar entrar dentro da vida das pessoas
tentando envergonhar. Satanás quer tentar entrar dentro da nossa vida, querendo gerar um escândalo, querendo manchar a imagem que você muito tempo vem pagando o preço, que você vem muito tempo renunciando, que você vem muito tempo buscando, clamando. Decanta. Estão tentando levantar calúnia ao teu respeito. Estão tentando tocar, e decanta na imagem de Cristo sobre a sua vida. Estão querendo achar uma brecha, estão querendo achar uma oportunidade. E sabe o que acontece? José estava vivendo muito bem, e cuidado quando você vive muito bem. Porque quando você está sendo provado dentro do poço, dentro de uma prisão, você está pedindo misericórdia. Mas quando você está sendo o senhor de uma casa, está com a chave do carro, está com a conta cheia, muitas das vezes é nessa hora que Satanás quer te pegar na tentação. E é o que ninguém entende. Só que nesse momento, José guarda os seus princípios. Ele não cede àquela tentação. Ele permanece fiel. E por permanecer fiel, vai parar dentro da prisão. Aquela hora que você fala assim: uai, pai, eu achei que eu ia ser promovido agora. Agora que eu achei que as coisas iam... Porque, Senhor, eu não pequei. Senhor, eu não errei. Agora que eu pensei que o Senhor tinha honra para a minha vida. É na hora que você vê os ímpios prosperar e você tentando ser fiel, ser perseguido, ser oprimido. Aí José vai para mais uma prova, o tempo de espera na vida dele dentro daquela prisão. De todas as formas, Satanás tenta paralisar o projeto. E José o tempo todo está sendo treinado para algo. Só que dentro da prisão, a palavra do Senhor fala que até dentro daquela prisão, o carcereiro achou graça diante de Moisés. E colocou, o Senhor porém estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam do cárcere, e lhe ordenava tudo o que se fazia ali. Em qualquer lugar que Deus te colocar, em qualquer lugar que Deus permitir você passar, as pessoas vão reconhecer a presença de Deus na sua vida. As pessoas vão respeitar a presença de Deus sobre a sua vida. Esther, mas não é bem assim não. Deixa eu dizer uma coisa. Aqueles que te perseguem, aqueles que te oprimem, deixa eu te perguntar, quem são os teus perseguidores? Quando você começa a observar quem são os seus perseguidores, são aqueles que não têm a presença de Deus. São aqueles que precisam ser libertos, são aqueles que precisam ser transformados, são aqueles que precisam ser salvos. Porque aqueles que verdadeiramente reconhecem a presença de Deus na sua vida, é aqueles que também têm o Espírito Santo de Deus para testificar quem é Deus na sua vida. Aí você está se abalando porque fulano te rejeita, porque fulano não olha na tua cara. Ei, quem são os teus perseguidores? Quem são os teus inimigos? Ei, ora por eles, prega para eles. Porque só tem quem tem a presença de Deus é capaz de reconhecer que foi Deus que te levantou. E é por isso que aonde você chega algo acontece. E é por isso que aonde você pisa os teus pés, Rabai, decanta, as portas se abrem. Deus levanta gente para enviar a providência. Deus levanta gente para te ajudar. Ei! Quem são os teus perseguidores? Alabadarapai, decas. Só que dentro da cela, dentro da prisão, eu falo que Deus permite provas na nossa vida,
não é para que ele nos conheça. Porque Deus já nos conhece. Quando Satanás vai até Jó, o Senhor está falando: ei, ele é íntegro, pode tocar. O Senhor conhece Jó. Só que muitas das vezes nós não nos conhecemos. E o Senhor tem nos provado para que a gente reconheça: Senhor, eu irei hoje, hein? Senhor, eu não devia ter falado isso. Senhor, a minha fé está pequena, meu Deus. Dentro daquela prisão, José entendeu que a presença de Deus estava sobre a vida dele, para que ele fosse usado naquele lugar. Sabe aquele dia que você olha para a sua vida e fala: não, hoje eu quero que alguém ore por mim. Hoje eu quero que alguém prega para mim, porque eu estou aqui dentro dessa cadeia. E Deus falou que o sol e a lua e 11 estrelas. Eu sei que Deus tem algo grande para a minha vida. Mas aí eu já fui perseguido, já fui traído, já fui vendido. Hoje eu quero que alguém ore por mim. E no seu momento de dor, Deus vai enviar pessoas. Sabe por quê? Tudo que você tem passado é o Senhor te formando para você poder ensinar nessa área, para você pregar nessa área, para você ser usado nessa área. Labadarabai de cantar. Senhor, se eu sou escolhida porque eu tenho passado por isso, o Senhor está dizendo: eu estou te dando experiência, eu estou te dando maturidade. Pai, se o Senhor tem promessa na minha vida, porque o Senhor tem permitido a perseguição, porque o Senhor tem permitido isso na minha vida, ei, estou te dando experiência. O Senhor usa José dentro daquela cela, dentro daquele lugar. E se cumpre o que Deus havia mostrado para 2 daqueles presos que estavam ali. Sabe? Passado algum tempo, estou resumindo, eu vou orar com vocês. Passado algum tempo, o faraó tem um sonho. Ele manda chamar todo mundo, ninguém consegue discernir o sonho. Só que por causa do testemunho, da forma que Deus havia usado José, José tem acesso a Faraó. Deus estava preparando José para que o nome de Deus fosse apregoado na terra do Egito. E por causa da promessa, do propósito de Deus naquele lugar, o escolhido teve que passar muita coisa na vida dele. Está entendendo, né, pastora Rosa? Por causa da igreja que Deus quer levantar naquele setor, naquele lugar, você teve que passar por tanta coisa na sua vida. Por causa das pessoas que Deus quer levar naquele lugar, você teve que passar tanta coisa na sua vida. Né, pastora Isabel? Para que hoje você estivesse aqui no culto na roça. Para que hoje você fosse servir esse propósito. Deus te fez ir para lá e para cá. Deus te fez. Porque Deus queria colocar um homem de Deus no governo. Ele precisou passar tantas coisas. Você vai passar situações na sua vida que tem hora que você não vai entender. Eu vim dizer, não questione. É para se cumprir um propósito maior que a sua dor. Você vai falar porque a traição, darabai, decanta, porque a enfermidade, não questione. Faz parte de um propósito maior que a dor que você está vivendo. Jesus, porque a cruz, não questione. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se possível, faça a tua vontade. Foi por causa do testemunho de José sendo usado dentro daquela cela que eu entendo que ele tem acesso a Faraó. Tem lugares que a gente só vai entrar por causa do nosso testemunho.
Tem portas que só vão se abrir por causa do seu testemunho. E tem portas que serão fechadas por causa do seu mau testemunho. Tem lugares que você era para entrar e não vai entrar por causa do mau testemunho. Prova disso, o sacerdote Eli é chamado a atenção por uma criança, Samuel, que ainda nem cresceu, e está dizendo: ei, Deus tem promessa sobre a sua casa, mas por causa da sua negligência, por causa da vergonha dos teus filhos, a promessa não vai se cumprir mais. Você já parou para observar que esse tempo todo Deus te preparando para uma oportunidade que vai surgir, e você mais questiona do que adora, e você mais questiona do que vigia, e você mais questiona do que se entrega à promessa que Ele fez. Arapai, decova. Deus está criando uma oportunidade. Você está dormindo, Deus está criando uma oportunidade. Você está falando: eu não vou orar porque eu estou na prova. Deus está criando uma oportunidade e você está disperso. Quando a oportunidade chegar, alguém vai dizer: chama fulano. Porque Deus usa ele. Porque ele estava na casa de Potifar e tudo ia bem. Porque ele estava dentro da prisão e tudo ia bem. Porque o que ele falou acontece. Darabai, derebiai, decanta. Remai, decanta. Deus não te esqueceu. A promessa, ela continua. Deus está preparando uma situação. Deus está preparando o tempo, o horário. Deus está ajustando tudo. Deus está nivelando tudo. O que você está falando agora não tem mais jeito, agora é o fim. Deus está dizendo: eu estou criando a história. Eu estou aqui compondo. Rebai, decova. A gente olha para a história de José e aquela expectativa: agora vai bem, tá, desaba. Agora vai dar certo, tá, desaba. Ele fala para aquele senhor: ei, conta para Faraó, fala de mim. Os esquecem dele. Só depois de muito tempo, no tempo certo, se cumpre. Continue fazendo o que é certo. Continue acreditando na promessa. Continue perseverando. Talvez José não chegaria ali por indicação de qualquer outra pessoa, mas alguém falou que o que Deus falava na boca dele se cumpria. O que levou ele a chegar diante do faraó e o faraó dar crédito a ele era a presença de Deus sobre a vida dele. Tem gente que quer se apresentar, espere ser apresentado por Deus. Tem gente que quer falar, espere o Espírito Santo tomar a sua boca. Arapai, decova. E aí, Faraó está dizendo, contando o sonho. Lá vem José com a sua revelação que Deus entrega para ele. Ei, Faraó, são 2 sonhos, mas uma interpretação só. Haverá um tempo de fome, haverá um tempo de seca. E o Faraó está dizendo: o que nós vamos fazer? Ele está dizendo: não. Você precisa fazer assim, assim. Ele está falando: ei, mas como é que a gente vai fazer? Não tem ninguém preparado. Aonde que eu vou encontrar um homem que tem o Espírito de Deus? José, é você. Sabe quando você desaba? Quando a promessa se cumpre na sua vida e você começa a entender que valeu a pena cada lágrima. Você começa a entender que valeu a pena cada perseguição. Começa a cair a ficha. Por que que aquele dia aquela porta fechou? Por que que aquele dia a enfermidade chegou? Porque quem diria que Deus daria oportunidade a um hebreu para ser governador no Egito? Quando o Senhor coloca nas tuas mãos aquele carro, quando o Senhor coloca nas tuas mãos aquele casamento, quando o Senhor coloca nas tuas mãos aquele emprego, quando o Senhor coloca na tua mão o ministério, você fala: Senhor, isso aqui não é para mim. Deus, eu não mereço.
Aí Deus está dizendo: como assim não merece? Tu não foi tentado lá? E você não guardou a palavra? Eu vi aquele dia, mas eu fiquei quietinho, porque eu sabia que tinha um dia de vitória. Aí você está olhando para tanta bênção e está dizendo: Senhor, mas isso daqui não pode ser para mim. Aí Deus está dizendo: e o dia do poço, que você me questionou, por que é que está permitindo me jogarem aqui dentro? O Senhor não me ama não? O Senhor não está vendo? Ei, filho! Aquele dia eu fiquei calado. Eu queria te contar como que ia ser agora, mas eu te provei no silêncio, para ver se você confiava e permanecia acreditando que quem te prometeu foi eu. Aí você falando: Senhor, eu não mereço isso aqui, eu não vou conseguir, Pai, é muito grande, olha o tamanho desse Egito. Aí Deus está dizendo: eu não te usei aquele dia para a pessoa, eu não te usei aquele dia daquela forma. Não sou eu que te uso, sou eu que vou te usar para isso. Vai conseguir, menino, vai conseguir, menina. A gente passa o tempo todo na prova questionando por que o Senhor está me dando prova. E quando o Senhor quer nos abençoar, a gente está falando: eu não mereço. Aí Deus está dizendo: talvez você não lembre, mas eu me lembro da tua oração nos dias de prova. Eu me lembro da tua oração, que você disse: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me abençoa, Senhor, abre uma porta, Senhor, me honra diante dos meus inimigos. Ei, sou eu que estou te honrando agora, sou eu que estou te abençoando agora, sou eu que estou te entregando agora. Entenda. Para você parecer uma eternidade aquele poço, para você parecer uma eternidade aquela cadeia, para mim foi como um dia, porque eu já sabia o que eu tinha reservado para você em detalhe. Senti o peso da dor, agora sinto o peso da minha glória sobre a sua vida. Senti o peso da humilhação, agora sinta o peso da minha honra sobre a sua vida. Porque rebiai decanta, lebadarabai decanta, euremanai decanta. Vou cumprir tudo o que falei, vou concretizar tudo o que falei, e ainda mais trago aqueles que te humilharam, trago aqueles que te perseguiram, para testemunhar o que eu fiz na tua vida. Ei, foste fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Pediu honra, filho. Eu não dei na hora que você queria. Pediu, filho, que eu te exaltasse no dia que tentaram caluniar. Eu fiquei calado naquele dia, não fiz nada. Mas agora chegou o tempo. Agora chegou o tempo. Deus está falando com pessoas aqui neste lugar. Chegou o tempo. Arabai decanta. Chegou, ei, 2023, chegou o tempo. 2023, alabai decanta. Suportaste o tempo de provação, suportaste o tempo de afronta, suportaste o tempo de calúnia, arabai decanta. Suportaste o tempo de espera, foste fiel, esforçou, não desanimou, ei, permaneceu. Então agora receba o tempo de honra na tua vida e na tua história. Não diga que não merece, não diga que não é para você, porque a tua vida inteira foi preparada para viver este momento. Glória a Deus. Aldo escolhido sofre, mas você já viu tanto que o escolhido é abençoado? Você já viu? Porque cai
1000 à tua direita, 10.000 à direita, mas não é atingido. Você já viu o jeito que o escolhido é diferenciado? A enfermidade bate em todo mundo dentro de casa, é o único que não fica gripado. Um exemplo: há uma proteção, há um banquete. Todo mundo quer viajar, né, pai? Mas a escolhida não tem R$1 no bolso e viaja o ano inteiro. O escolhido é abençoado demais por Deus, é separado. Você está vivendo muita prova, mas você não tem ideia da dimensão que o Senhor quer te fazer abençoado. Do banquete que Ele vai te colocar para você ficar sentado. Do que Ele quer te proporcionar. Se coloque de pé. Eu ouvi uma palavra essa semana. A gente sofre tanto, a gente é acostumado, tá em guerra, que quando a benção vem a gente duvida. Que quando a benção chega a gente acha que tá fácil demais. A gente fica desconfiado já do negócio. Imagina só, cair a ficha para José. Um hebreu, escravo, prisioneiro. Olha o currículo de José. Escravo, prisioneiro, se tornar governador. O currículo não é bom, mas o testemunho é forte. Todo escolhido tem trajetória. Você precisa reconhecer isso. Tem gente que está se sentindo cansado e pequeno. Cansado e pequeno. Eu vim te lembrar que você tem trajetória. E que a tua trajetória vai te levar em algum lugar. A sua trajetória é para te fazer chegar num propósito. Você está cansado? Mas você ainda não chegou onde quer para chegar. Você quer parar, mas você ainda não chegou. Aconteceu a promessa, aconteceu já o propósito. Então você vai parar por quê? Já se concretizou aquilo que Deus falou na sua vida através do profeta? Já aconteceu na sua vida aquilo que Deus te falou através do sonho? Eu imagino José no poço. Deus falou coisa boa, não aconteceu. Aí José dentro da casa de Potifar, aquela mulher tentando ele. Ele falou assim: eu não vou cair, porque o que Deus falou para mim não tem nada a ver com isso. Aí José dentro da cadeia, alguém precisando de uma palavra, e José firme, que Deus falou ainda não se cumpriu. Que Deus falou ainda não se cumpriu. Então permanece, não para. Fecha os teus olhos. Deus Santo, Deus de poder, Senhor, neste momento nós oramos e repreendemos, Senhor, o cansaço espiritual. Repreendemos, Senhor, Ebai, decanta, Senhor, o desânimo espiritual. Repreendemos, Senhor, toda a incredulidade. Repreendemos, Senhor, toda palavra contrária, Deus, toda palavra de maldição. Senhor Jesus, Pai, neste momento colocamos, Senhor, a nossa vida em Tua presença. Senhor Jesus, neste momento, Pai, colocamos os sonhos, os projetos, Pai. Senhor, nós cremos, ó Pai, no tempo de honra sobre a nossa vida. Nós cremos, ó Pai, no tempo de colheita na nossa vida. Repreende, Senhor, todo pensamento, Pai, contrário em relação a isso.
Senhor, todo medo, Senhor, de saborear o banquete que o Senhor nos proporcionou, todo medo, Pai, de realizar, Ebiai, decanta e viver aquilo a qual nós pagamos um preço, aquilo a qual, Ebiai, decanta, nós choramos, nós oramos, Pai. Senhor, nos ensina, ó Deus, a tomar posse, ó Pai, daquilo, Ebiaias, que o Senhor viu a nossa luta, aquilo a qual o Senhor viu a nossa lágrima. Tira, Senhor, o medo, tira, Senhor, o cansaço. Senhor, toma a nossa vida em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 37, aleluias. Ezequiel, capítulo 37, aleluias. Eu vou ler, os irmãos apenas já acompanhem. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor, Deus, tu sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Podeis assentar. Aleluias. Vê se está saindo aqui, que eu acho que... Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos esse texto, e quem está desde o primeiro dia tem acompanhado, eu recebi do Senhor através da mensagem do pastor Manuel, do pastor Evanilson. Mas, como diz o pastor Manuel, a palavra do Senhor se renova a cada dia. E dentro desse mesmo texto, Deus tem algo hoje para falar no profundo do teu coração. Esse tempo em que Deus levanta Ezequiel no meio da nação de Israel, é um tempo que a nação de Israel está vivendo um tempo difícil, um tempo em que agora eles estão vivendo em exílio. O que é isso, Esther? Eles não estão na sua terra, eles não estão em união com o seu povo. O seu templo, lugar de adoração, foi destruído. E agora eu estou vendo Israel só tendo acesso ao Senhor através do profeta. Mas mesmo tendo acesso ao Senhor através do profeta, eu vejo que aquele povo começou a perder a comunhão com o Senhor. Tem pessoas que até falam assim: eu vou servir o Senhor aqui da minha casa, eu vou servir o Senhor aqui do meu canto, porque Ele aceita. Só que o que a gente não entende é que isso é engano do inimigo. Porque eu estou vendo Israel sem agora o seu templo para adorar ao Senhor. E quando eles querem uma instrução, e quando eles querem ouvir a voz do Senhor, ele espera a voz do profeta. E a palavra do Senhor está dizendo que agora Israel é comparada por Deus a um vale de ossos secos. Agora o Senhor está chamando o profeta Ezequiel para dizer: olha lá, Israel. Israel agora está dividido em dois povos. Israel agora não tem templo para congregar. Israel agora está vivendo no meio de um povo idólatra, está vivendo no meio de um povo que não conhece as nossas leis, os nossos mandamentos, os nossos costumes. O que é que está acontecendo com Israel? Fala para mim, Ezequias. Israel agora está fria, a morna. Aí eu estou vendo esse texto aqui, ó. Parece antigo, mas eu olho para o nosso tempo e vejo que ele é mais atual do que tudo. Porque tem gente que não tem templo, tem gente que não tem igreja, tem gente que não tem pastor, e está dizendo que está cheio, está dizendo que é vaso, está dizendo que é usado. Tem gente que mais está tendo
tendo comunhão com as coisas do mundo, com as coisas de Deus. Está mais participando dos costumes de gente idólatra, de gente que não serve ao Senhor. E vem me dizer que está fervoroso, que está em comunhão, que tem intimidade. Se o próprio Deus está olhando para Israel e vendo essa mesma situação e chamando aquele povo de terra morta, quem é que sou eu diante de uma situação em que tem muito tempo que eu não vou a uma igreja, em que tem muito tempo que eu não dobro os meus joelhos, em que tem muito tempo que eu não faço um jejum, em que tem muito tempo que eu não abro a Bíblia? Tem gente que está vivendo enganado, achando que está em comunhão, achando que é uma terra que produz, achando que é uma terra que manda leite e mel. Está morto. Tem gente enganado dentro da própria igreja, porque se tornou um religioso, não perde um culto, mas só tem acesso a Deus se também for por um profeta. Tem gente que está enganado dentro da casa do Senhor, porque faz tudo, porque faz o bem, acha que está salvo, mas sem santidade ninguém verá a Deus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai chegar diante de Deus, vai chegar diante de Jesus no dia do grande julgamento e será olhado por Jesus, Rabai, decanta, e convidado a entrar. Porque o Senhor vai dizer, mesmo alguém dizendo, Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor, eu evangelizei em teu nome, mesmo alguém dizendo isso, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O Senhor deixou essa palavra para que alguém se convencesse que precisa gerar um arrependimento dentro de si. O Senhor deixou essa passagem para ser manual dentro da tua casa, na tua vida, na tua história, para você entender, Abai, decanta, que você já não é mais como no primeiro amor, que você já não é mais, Alai, decanta, quando tudo começou, que você já não tem mais a sede. E às vezes você não percebe que foi as circunstâncias. Talvez Israel não percebeu que o fato de ter sido levada por um cativeiro, de o fato de agora não ter tempo para adorar, talvez Israel não tivesse percebido que agora estava tão fria, que agora estava tão morta, que agora estava tão desacreditada. Talvez o próprio Israel não percebeu que as condições, que a rotina do dia a dia tinha levado a isso. Porque tem gente tão preso na rotina, tem gente tão preso em conquistar bens materiais, que está se esquecendo das primícias, que está se esquecendo do que é prioridade dentro da sua casa. Porque a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem gente ganhando o mundo, mas perdendo, ganhando as coisas do mundo, mas perdendo a salvação. Tem gente subindo de degrau, subindo de patamar, mas já não tem tempo mais para as coisas do Senhor. É preciso fazer um evento, chamar multidão, para você se despertar e sair do seu lugar. É preciso chamar pregador de fora, gente de renome. É preciso trazer um vaso para você sair da zona de conforto. Quem dera se o avivamento hoje fosse todos os dias na tua casa. Quem dera que esse avivamento, essa disposição fosse todos os cultos. Quem dera, Pai, decanta, que da mesma forma que hoje você tem adorado, adore no dia em que Nepiaias não tem ninguém, em que está vazio, em que não tem nada. Ainda bem que Deus levanta a gente para ser profeta em terra que já está morta. Ainda bem que Deus levanta profeta para ser boca dele em lugares que já chegou ao seu limite. Queria eu ser profeta
só em lugares bons. Queria eu ser profeta em lugares que vão me receber bem. Queria ser profeta onde vão colocar um tapete vermelho, trazer água geladinha, onde vão te valorizar, onde vão chegar com mimo. Só que o Senhor está dizendo: eu não tenho te levantado apenas para isso. É consequência, eu vou te presentear, mas o que eu quero de você é ser profeta em lugares que vão te rejeitar. É ser profeta em lugares que a sua palavra vai doer. É ser profeta onde precisa gerar um despertamento, onde a verdade precisa ser pregada, onde Rebiai decanta legiões, aonde há espíritos Rebiai decanta que estão ali há muito tempo. Dizendo isso porque tem profeta neste lugar. E Deus está dizendo: está olhando para a terra que está morta e ainda está me questionando. Está olhando para a terra que está vazia e ainda está me questionando. Sabe por quê? O Senhor leva Ezequias, estou falando errado toda hora, Ezequiel, no vale. E quando leva no vale, ele está olhando e vê o vale de ossos secos. E o Senhor pergunta para ele: Ezequiel, e aí esse vale? Ele torna a viver? Ele volta a viver? Aí ele está olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, tu sabes. O Senhor permite que nós chegamos em lugares, e o que nós temos que fazer é obedecer. Não questiona o Senhor quando Ele te levar na casa de quem tem te ferido, na casa de quem fechou a porta para você. Não questione o Senhor se Ele quer trabalhar numa vida que talvez o seu eu já quis deixar de mão. Não questiona o Senhor se Ele está vendo que nesse vale ainda há esperança, que nesse vale ainda tem promessa. Sabe o que eu falo? Deus poderia levar tantas pessoas em Nínive, qualquer profeta, mas leva Jonas. Se Ele já sabia que Jonas era de coração duro, Ele leva Jonas. Por que Ele não leva outro profeta ou trabalheira? Mas é porque quando o Senhor quer trabalhar no lugar, Ele não trabalha só na vida de quem está ouvindo, mas na vida de quem prega. Ele não fala só com o povo, mas Ele fala com quem também está sendo profeta. O Senhor está dizendo: eu estou te mandando aonde eu quero trabalhar em você também. Eu estou te enviando aonde eu preciso lapidar em você também. Eu estou alargando, ampliando o teu entendimento. Rabai decanta, te mostrando a autoridade que eu te concedi para falar, a autoridade que eu te concedi para ir. E o que eu acho mais interessante é que o Senhor está mostrando para Ezequiel, está mostrando para aquele profeta, que para muitos Israel é uma terra que agora está dividida, desolada, afastada dos caminhos, uma terra morta. Mas o Senhor está mostrando que não é um povo morto, que não é uma terra sem esperança. Porque o Senhor está dizendo: profetiza. Aí quando Ezequiel começa a profetizar e lançar a palavra, a gente vai começar a ver a ação do inimigo. A gente vai começar a ver a ação do Senhor, vai começar a ver a ação do Senhor sobre aqueles ossos, sobre aquela carne se juntando. Aí eu começo agora a ver forma, eu começo agora a ver rosto, eu começo agora a ver aparência, eu começo agora a ver o que eu não conseguia enxergar quando estava morto. Sabe o que Deus está dizendo para muitas pessoas aqui? Alguém te viu um depressivo, alguém te viu um fracassado, mas olha só o que eu estou fazendo na tua vida. Para muitos era alguém morto, era alguém sem projeto, mas agora alguém está olhando para você e está vendo que tem aparência.
Alguém está olhando para você e está vendo, olha só, ele sabe cantar, eu não sabia disso. Olha só, ele sabe falar, eu não sabia disso. Olha só, rapaz, ele sabe andar, eu nem sabia disso. Olha só, rapaz, ele canta. Olha só, ele canta. Quando ele pega o microfone, eu vejo não. Deus está dizendo, não é terra morta, é um exército. É um exército. É por isso que eu estou insistindo. É por isso que eu estou persistindo. É por isso que eu estou levantando profeta. É por isso que eu estou incomodando gente para ir lá no fundo do poço resgatar. É por isso, que eu estou levantando gente para buscar por essa vida, para clamar por essa vida. Quando está feio, ninguém quer. Quando está sujo, ninguém quer. Quando não tem aparência, ninguém acredita. Aí o Senhor está olhando para alguém que está sujo, sem aparência, sem vestimenta. E quando ele olha, ele vê um príncipe. Quando ele olha, ele vê uma princesa. É por isso que o Senhor está insistindo em terra que para muitos estão mortas, estão falidas. Porque o Senhor está vendo uma promessa para se realizar, um propósito para se cumprir. O Senhor consegue ver aquilo que eu não consigo. O Senhor consegue acreditar naquilo que eu não acredito. Eu estou falando para gente que se levantou do vale. Eu estou falando para gente que o Senhor já mudou história. Aquele profeta que falou com você foi Deus que levantou. Aquele vaso que te viu naquele momento exato foi o Senhor que enviou. Porque o Senhor disse: faz parte do meu exército, faz parte da nação que eu escolhi, faz parte de um povo que eu quero levantar. Sabe quando a gente faz parte de uma promessa, o inimigo vem com tantos ataques sobre a nossa vida. Só que eu só vejo algo: 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 caindo à nossa direita, e nada nos atingindo. Sabe quando nós fazemos parte de um projeto maior? Eu vejo situações que era para dar tudo errado, e o Senhor chega e faz acontecer. Quando nós fazemos parte, decanta de um povo que o Senhor escolheu para fazer a diferença. As investidas do inimigo não deixa de vir. É cativeiro, é levante, é divisão. Mas eu vejo o Senhor decanta entrando no meio da guerra, lutando por nós, para que se cumpra o que Ele prometeu. Há uma promessa de restauração sobre Israel. O Senhor está chamando Ezequiel e está dizendo: do jeito que está não vai ficar. Do jeito que está não vai ficar. Eu vim dizer para você: do jeito que está não vai permanecer. Do jeito que está não vai continuar. Eu falo, Deus marca uma reunião, Deus envia alguém, decanta, para parar a ação do inferno, para neutralizar a ação do inferno. Porque Ele está dizendo: Rabaias, eu sou restauração, eu sou renovo, eu sou restituição. Decanta na tua casa, na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida decanta onde você coloca os teus pés em volta, aqueles que estão com você. Eu sou restauração. Mas sabe qual que é a parte mais difícil?
profetizar. Sabe por quê? Tem dia que a gente não consegue ser profeta pra gente, não. Tem dia que a gente está querendo que alguém seja profeta para nós. Tem dia que a gente tem que lançar só uma palavra sobre a nossa vida. Você lança na vida de 10 pessoas, mas na sua. Você profetiza cura na vida de todo mundo, mas na sua. Só que a autoridade foi concedida por Deus. O poder foi concedido pelo Senhor. Tem dia que eu chego em lugar e falo: Senhor, visita esse povo, que hoje eu estou pregando aqui no Vale de Osso Seco. Eu chego. Tem dia que você chega no lugar, você sente o peso, a frieza. Eu falo: Senhor, vai mudando o ambiente, porque essa igreja hoje é um Vale de Osso Seco. Eu já quero, Senhor, profetizar aqui. Tem dia que eu chego no lugar e antes de pegar no microfone eu já começo a profetizar. Vai mudando o ambiente, eu profetizo renovo, eu profetizo cura. Fico ali no cantinho, pastor Manuel, só profetizando. Senhor, até eu pegar esse microfone, tem misericórdia, muda esse ambiente. Só que tem dia que eu chego para ministrar, que eu já dobro o joelho na minha maior humildade e falo: Senhor, aquele negócio de vale de osso seco, hoje sou eu. Confesso. Eu falo: Senhor, eu confesso, hoje o vale sou eu. Hoje eu vou já começar a profetizar na minha vida, porque eu estou pela graça. Eu vim dizer que eu sei que às vezes você não consegue. Eu vim dizer que às vezes você não tem força. E o que é que você vai fazer então? Desiste? Vai parar? Vai parar mesmo? Vai retroceder mesmo? Vai entregar mesmo? Vai voltar atrás? Sério? Eu vim falar, foi pra gente que tem coragem de ir se arrastando, mas ir. Eu vim falar, Ebai de canta, pra gente que sabe gemer quando não tem lágrima. Eu vim falar pra gente, Ebai de canta, que às vezes não tem voz, mas está falando com ele em pensamento, mas está falando com ele em espírito. Eu vim falar pra gente que o Senhor está dizendo: eu não te levantei como covarde, eu não te levantei como fraco. Eu sei até onde você dá conta, eu sei até onde a tua força vai. Você está dizendo: olha o meu espírito aí, olha o meu espírito aí. Porque você falou: leva para Deus, nem que se for o meu gemido. Leva para Deus, porque hoje eu não vou conseguir falar nada, porque hoje eu não vou conseguir talvez dar glória, porque hoje talvez eu não vou conseguir Ebai de canta, nem me alegrar. O Senhor está dizendo: para que eu enviei o meu espírito? Para que eu enviei o meu espírito? Para que eu te dei o meu espírito? Isso é como assim? Profetizou. Agora alguém viu a aparência. Agora alguém viu o rosto. Agora alguém viu talentos. Agora alguém viu que tem capacidade. Agora alguém viu que tem força, que consegue pegar, que consegue andar. Só que o Senhor está dizendo: só isso não basta não. O Senhor está dizendo: isso aí, só isso? É só cantar? É só abrir a boca e falar? É só decorar um versículo? Israel, não é só saber andar, Israel. Israel, não é suas pernas que te leva de volta para sua terra, não. Ezequiel, está faltando algo. Ezequiel, só falta algo agora. Que é isso? O Senhor está dizendo: agora eu vou soprar. Tem corpo, tem cabeça, tem braço, tem perna, tem quantidade, mas agora eu vou soprar. Agora é o meu ingrediente secreto. Labadakai abai de cova.
Porque não é as suas forças que vai te fazer alcançar vitórias. Remanava e decanta. Porque não é as suas pernas que vai te levar em lugares que você não pode ir. Porque não é a tua capacidade que vai te fazer chegar em lugares difíceis. Porque você pode até chegar, mas tem gente que vai te rejeitar. Você pode até pegar, mas o peso de não é só físico, mas o peso é espiritual, o peso é sentimental. Ezequiel, eu vou soprar do meu espírito. E quando eu soprar do meu espírito, esses corpos, agora sim, Ezequiel, terão vidas. Agora sim, derepadacaias, farei entrar em vós o espírito e vivereis. Sabe o que eu estou falando? Tem muita gente que está só o corpo. Tem um exército aí, tem quantidade aí, mas está só o corpo. Está faltando o Espírito. Está faltando o Espírito de Deus. Está faltando a presença do Senhor sobre a sua vida. Profeta Elias, profeta Eliseu, chegou na casa de uma viúva que estava quase perdendo seus filhos como escravo por causa de uma dívida. Ela chega e fala: profeta, me ajuda, não tenho como pagar. E o profeta fala: o que é que você tem o que é que eu posso fazer? Aí ele fala: o que você tem na sua casa? Sabe, eu vejo ele tentando identificar qual era o problema e como ele poderia ajudar. E aí o que acontece é que ela fala: não tenho nada. Tenho, senão um pouquinho de azeite. O azeite, ele representa a presença do Senhor. E eu acho tão lindo que o Senhor está olhando para aquela mulher e está dizendo: já sei, tem pouco azeite. Já entendi, tem pouco azeite. Começa a buscar que eu vou multiplicar o teu azeite. Começa a buscar vasilha. Começa a buscar se preparar, porque eu vou derramar mais da minha presença. O problema na tua casa, o problema na tua vida, o problema onde você está, é porque tem pouco da minha presença, é porque tem pouco de mim. Mas a hora que eu multiplicar a minha presença, mas a hora que eu derramar mais da minha presença, não tem dívida, não tem confusão, não tem intriga, reba e decanta, mas a minha presença resolve. A minha presença resolve. É porque tem pouca oração, é porque tem pouco jejum, é porque tem pouco culto, é porque tem pouca consagração. Mas começa a buscar, porque eu vou multiplicar e a minha presença basta. O que é mais difícil? Ser profeta aonde ninguém te aceita? Ser profeta dentro da sua própria casa? Ou confessar que você é um vale de ossos secos? Tem dois tipos de pessoas hoje neste lugar. Tem gente querendo abrir mão, porque está sendo difícil ser profeta dentro da própria casa, porque está sendo difícil ser profeta dentro da própria igreja. E tem gente que precisa chegar diante do Senhor e fazer um renovo de aliança. Pode fazer no seu canto, pode falar com Deus, pode falar: Senhor, é verdade, eu nem sei qual foi a última vez que eu li a palavra, eu nem sei qual foi a última vez que eu jejuei, eu nem sei qual foi a última vez que eu chorei no culto, senti a tua presença. Não precisa você falar em língua não, mas você precisa sentir. Não precisa mostrar para ninguém não, não precisa ninguém saber não, mas dentro de você, você precisa dizer: essa palavra ardeu, o repai decandeu minha ira, e sentir algo diferente aqui. Porque tem gente entrando e saindo da mesma forma, porque só quer a bênção, mas não quer o Espírito vivificado.
Porque só quer a resposta, mas não está preocupado com a presença. Enquanto você tiver a presença, a resposta vem. Enquanto você estiver cheio, não tem legião, não tem tempestade, não tem nada que te abala. Arabadacaia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Aleluias. Feche os teus olhos neste momento. Eu quero que você fale com Deus. Quantas pessoas pregam neste tema e perguntam: quem é você no vale? Eu quero que você faça uma reflexão neste momento da tua vida, da tua história. E eu quero que você tenha essa conversa com o Espírito Santo. Como eu falei, tem gente que está cansado demais, talvez machucado demais para gritar, para dar glória. Mas o Senhor está dizendo: é o meu Espírito que eu derramei sobre você. É o meu Espírito que está colhendo a sua oração. É o meu Espírito que toca em você. E agora, ó, toca, Espírito Santo. Toca, toca, toca. Eu profetizo aí, ó, repai decanta, terra que estava assolada. Eu profetizo o sopro do Espírito Santo.